Olá, pessoal. Bem-vindos de novo a mais uma aula. Hoje é a nossa primeira aula de macroeconomia, né? Na verdade, é a aula de apresentação do curso, né? Dentro daquela ideia das aulas de contextualização, né? Na qual, como eu disse para vocês, né? Antes de cada curso teórico, eu vou primeiro fazer uma apresentação, né? Do contexto das ideias, né? Ou das teorias que a gente vai estar estudando ao longo do curso, né? Então, a gente vai fazer hoje essa aula aí de contextualização da teoria macroeconômica, né? E a ideia é falar um pouco sobre o surgimento da macroeconomia, né? O contexto histórico em que se deu o advento da macroeconomia e também o contexto histórico dos debates, né, da macroeconomia, né? Ao longo do século XX, que cai também no concurso, né? Costuma ser bastante explorado nas provas do CACD. Então, vamos lá? Bom, aqui rapidamente, aquela árvore genealógica que eu já fiz na apresentação geral do curso, né, do curso completo, Economia CACD. Não vou, né, novamente fazer a exposição de tudo que está aí, e aí recomendo para quem quiser, né, ter uma exposição, né, de toda a árvore genealógica do pensamento econômico, assistir a aula de apresentação geral do curso, né, que eu abri como um curso separado, né, por fora dos cursos de teóricos, né, da programação. E a gente já vai partir aí para a macroeconomia, que está aí destacado, né, em uma cor diferente, em marrom, né, aqui no cantinho, né. Então, só para fazer uma breve apresentação, né, a macroeconomia ela surge aí com o Keynes, né, e o Keynes, por sua vez, ele estou colocando ele aqui, né, como numa linha aí direta do Malthus, né, e eu vou explorar isso um pouquinho, né, por quê? Porque o que acontece? Teve um debate no século XIX, né, em que, além do Malthus ter ficado conhecido, né, pela questão do princípio da população, né, ele também tem um outro debate pelo qual ele é menos conhecido, mas que é o debate que acabou sendo retomado pelo Keynes, né, na teoria geral, que é o debate a respeito da possibilidade de existir uma pletora geral, que seria o quê? Um excesso de oferta de produção, né, no sistema econômico, de maneira que não tivesse demanda para absorver aquela produção. Então essa ideia ela não começou com Keynes, né? Essa ideia já tinha sido debatida antes, né? E aí os autores mais proeminentes dessa ideia foi o Malthus, né? Então eu vou começar essa exposição aqui, retomando então esse debate do século XIX entre o Malthus e o Ricardo, né? O David Ricardo, que são aí dois grandes discípulos, né, do Adam Smith, né? E esse debate no século XIX é muito interessante para a gente, né, ver como é que o Keynes retoma o debate para construir as teorias dele, né? Então vamos lá, começando aí com o Malthus, né? O debate sobre a possibilidade de escassez de demanda no século XIX. Então o Malthus ele lançou ainda no século XIX essa ideia, né, a possibilidade de uma pletora geral, que seria uma inundação de mercadorias, né? Graças ao desenvolvimento muito grande que se estava havendo da capacidade produtiva com o advento da Revolução Industrial, né? Ou seja, a Revolução Industrial aumentou muito a capacidade de produzir, né, mercadorias, né, de maneira que, segundo Malthus, né, e alguns outros autores também, né, levantaram essa questão, poderia haver um excesso de produção, ou seja, a demanda não conseguiria absorver toda aquela produção que estava sendo gerada. Então, como é que o Malthus tentou contornar o problema, né? Ele chegou a fazer uma proposta que foi muito impopular, né? Que era a defesa dos gastos de consumo de luxo e de manutenção de empregados domésticos, né? Que eram empregados considerados improdutivos, né? Sob o aspecto econômico, né? Gastos de luxo da aristocracia proprietária de terras, né? E os proprietários de terra, eles eram um alvo frequente das críticas do Ricardo, né? O Ricardo ele tem um texto muito famoso que se chama um ensaio, a gente costuma chamar de uma forma abreviada, né, de ensaio sobre o cereal, né? Tem um título mais comprido, que é ensaio acerca do baixo preço do cereal sobre os lucros do capital, no qual basicamente o Ricardo está dizendo o seguinte, olha, era necessário parar de cobrar impostos sobre a importação de cereal, né, que acabavam beneficiando apenas os proprietários de terra domésticos, né, da Inglaterra, porque aí quando você ficava dependendo,
ficava dependendo apenas do cereal produzido domesticamente, isso acabava elevando, né, a demanda por terras, né, dentro da Inglaterra, e o aumento da demanda por terras para produzir o cereal domesticamente, já que o importado era mais caro, acabava fazendo com que aumentasse a renda da terra, ou seja, os proprietários de terra acabavam se beneficiando com isso. Né? Então o Ricardo ele desenvolveu, né, uma crítica, né, aos proprietários de terra, né, que eram vistas por ele como uma classe improdutiva, né, e que acabava só se apropriando de uma parcela da renda do país, né, e que, enfim, essa classe acabaria, era contrária às ideias do Ricardo, né, por sua vez, de abertura, né, comercial à importação de cereal, já que eles acabariam perdendo, né? Teriam sua renda diminuída e o aluguel das suas terras diminuído se houvesse a importação de bens agrícolas de outros países. Bom, de acordo com Malthus, né, nessa proposta que ele fazia, né, os proprietários de terra deveriam consumir toda a renda recebida do aluguel das terras, que com isso eles gerariam uma demanda que poderia então ser suficiente para consumir a crescente produção da indústria. Né? E ao contrário, se eles poupassem, né, se os proprietários de terra, ao invés de consumir, fizessem o que propunha, né, a teoria ricardiana, ou seja, poupar e investir mais para aumentar a produção, isso acabaria levando a ampliar ainda mais, né, a oferta e poderia causar ou aumentar o problema do excesso de oferta de bens. Né? Bom, também teve um outro autor aí, logo depois do Ricardo, né, continuou um debate entre os discípulos do Ricardo, né, e um outro autor também, que é menos conhecido, né, do grande público, pelo menos, né, de quem não estuda a história do pensamento econômico, né, que é o Simonde de Sismondi, que ele apontava como uma das causas da possível escassez de demanda a pauperização dos trabalhadores provocada por conta da mecanização, ou seja, a Revolução Industrial ela acabou fazendo com que muitos trabalhadores, né, fossem substituídos por máquinas. Né? As máquinas elas faziam o trabalho de vários trabalhadores, né? De maneira que com isso, né, estaria aumentando o desemprego, né, e o trabalhador sem renda também não consumiria. Então Sismondi ele adotou, digamos, uma outra via, né, mas que também ia na direção das ideias do Malthus, de que se poderia ter uma escassez de demanda, né, para absorver a oferta da produção industrial. Bom, o que acontece? Durante o século XIX, essas ideias aí do Malthus e do Sismondi, né, tanto o Ricardo como os discípulos dele, né, que eu estou chamando aí de ricardianos, né, eles defendiam a lei de Say, né, que era aquela ideia que veio do francês Jean-Baptiste Say, que está aí na foto, né, segundo a qual a oferta gera sua própria demanda. Né. Então, a lei de Say, de uma maneira bem simples, né, existem várias formas, várias versões, né, de se explicar a lei de Say, mas a forma mais simples, né, de explicar a lei de Say é que a produção de bens e serviços, né, que são ao lado da oferta, leva à geração de renda, ou seja, de salários e lucros, né, que serão usados, por sua vez, na compra de mercadorias produzidas, né, das próprias mercadorias que foram produzidas, né, que é a demanda. Né. Então, dessa forma, a oferta gera a sua própria demanda, ou seja, a própria renda gerada no processo de produção, né, que é o processo de gerar a oferta de bens e serviços, essa própria renda acaba sendo utilizada para comprar a produção. A gente vai ver isso na primeira aula de macro, no modelo do fluxo circular da renda, né, no qual a gente consegue ver exatamente como você tem a interação, né, entre empresas e famílias, né, de maneira que a produção gerada pelas empresas acaba se convertendo em renda das famílias para comprar aquela própria produção. Né? Então o fluxo circular da renda acaba pressupondo, aí, de certa forma, a lei de Say. Bom, então, bradando aí a lei de Say, o Ricardo e os seus seguidores defendiam que os argumentos do Malthus, né, e do Sismondi não se sustentavam. Por quê? Por exemplo, no caso do argumento do Sismondi, né, o desemprego que seria gerado em algumas áreas pela mecanização abria espaço, por outro lado, né, para que essa mão de obra liberada pela mecanização fosse utilizada na produção de novos bens e serviços. Que a produção desses novos bens e serviços, então, ia crescer, né, utilizando a mão de obra que estava sendo liberada. Né. Isso, de fato, ocorreu historicamente, por exemplo, né, quando você começa a ter a mecanização da própria agricultura, né, isso acaba abrindo espaço para que trabalhadores que antes estavam na produção agrícola, no campo, fossem para as cidades. Né, e, com isso, servir de mão de obra para a indústria e para os serviços urbanos, por exemplo.
Então, o que acontece? Por não ter, pelo Malthus, né, e o Sismondi não terem encontrado argumentos sólidos aqui pudessem sustentar essa possibilidade da escassez de demanda, eles acabaram perdendo o debate ali no século XIX. Então, durante várias décadas, né, até chegar na teoria keynesiana, essa ideia da lei de Sede, que a oferta gera sua própria demanda, não teve, digamos assim, muito espaço, né, acabou não sendo muito difundida, né, no pensamento econômico que veio depois. Quando é que foi o momento que gerou um contexto histórico no qual, digamos assim, houve então o espaço para que essa ideia de haver uma escassez de demanda pudesse ter mais, pudesse ser mais explorado, mais defendido, né? O advento da crise de 1929. Então, essa crise, como vocês sabem, né, trouxe um elevado desemprego de fatores de produção, né, tanto de capital, com fábricas fechadas, máquinas paradas, né, como também desemprego de mão de obra, né, muitos trabalhadores desempregados, e, consequentemente, queda da produção, né, e tudo isso por vários anos seguidos. Né. Então, a crise de 29 ela acabou trazendo aí um contexto que não era passível de ser explicado pela teoria econômica dominante até então, que era a teoria neoclássica, né, ou a escola neoclássica. Né. A teoria dominante até então, que era a escola neoclássica, pregava a harmonia e o equilíbrio da economia capitalista liberal, ou seja, desde que o Estado não interviesse na economia, deixasse as leis de mercado, né, sem nenhum tipo de interferência, então a economia capitalista, né, a economia de mercado, encontraria naturalmente o seu equilíbrio. Né? Não haveria, portanto, desequilíbrios entre oferta e demanda nos mercados. Então você tinha tanto a teoria do equilíbrio parcial do Alfred Marshall, né, que a gente viu aí, para quem quiser ver, assistir a aula de contextualização do curso de microeconomia. Tá? Então, tanto a teoria do equilíbrio parcial do Alfred Marshall, como a teoria do equilíbrio geral do Leon Walras, ambas, né, são construções teóricas que tentam demonstrar que existe, que a economia de mercado ela tende naturalmente a um equilíbrio desde que o Estado não atrapalhe, né, que o Estado não intervenha no sistema econômico. E essas duas teorias, né, depois, naturalmente, que o Keynes escreve o livro dele, A Teoria Geral, né, que é considerada a fundação da macroeconomia, notem, né, depois disso é que as teorias aí do equilíbrio parcial do Marshall e do equilíbrio geral do Walras passam a ser conhecidas como microeconomia. Né? Então, na verdade, não existia antes essa divisão entre micro e macroeconomia. Essa divisão ela é feita depois, né, quando o Keynes escreve a teoria dele, e a teoria dele passa a ser, então, identificada com o que a gente conhece hoje como macroeconomia. Né? Aí do lado está a foto do Leon Walras, né? Para vocês verem que é o autor, o criador da teoria do equilíbrio geral. Né? Bom, então, como é que a teoria vigente, né, pré-keynesiana, né, a escola neoclássica, né, respondia ou tentava explicar a crise de 1929? Né? Bom, um autor muito importante, aí, porque ele acabou sendo muito citado pelo Keynes, que inclusive foi professor do Keynes na Universidade de Cambridge, né, no Reino Unido, era o Arthur Pigou. Né? O Pigou ele defendia que a solução para a crise estaria baseada na própria teoria do equilíbrio parcial do Marshall, né? O equilíbrio parcial marshalliano. Né? Ou seja, era um problema de oferta e demanda no mercado de trabalho, né? Ou seja, o fato de você ter uma oferta muito grande de mão de obra, né, que não encontrava demanda por parte das empresas, que significa muitos trabalhadores desempregados, para o Pigou, a causa disso era a resistência dos salários nominais a uma redução. Por quê? Porque a redução dos salários, né, é que levaria de volta o mercado ao equilíbrio. Né? As empresas não estavam contratando porque os salários estavam acima dos salários de equilíbrio. Né? E por que os salários poderiam ficar acima do equilíbrio? Porque você tinha legislações, né, de salário mínimo, por exemplo, que poderiam deixar o salário acima do equilíbrio, né? Ou seja, o Estado, né, atrapalhando, digamos assim, o equilíbrio de mercado, e também o poder de sindicatos de trabalhadores, né, que também poderiam exercer uma resistência, né, abaixo dos salários reais, dos salários nominais, e, consequentemente, dificultar o equilíbrio do mercado. Né? Então, notem, pela teoria marshalliana, a gente vai desenvolver isso mais no curso de microeconomia, né? Mas sempre que você tiver um excesso de oferta num mercado qualquer, para resolver o excesso de oferta, basta o preço da mercadoria cair. Né? Quando o preço da mercadoria cai, a tendência é a oferta diminuir e a demanda aumentar. No caso do mercado de trabalho, cairia a oferta de mão de obra e, por outro lado, do lado das empresas, né, com salários mais baixos, as empresas iriam
contratar mais. Né? Então, para a teoria, a resposta da escola neoclássica, né, no caso aí do professor Pigou, né, era de que bastava que os salários fossem flexíveis, né, especialmente para baixo no caso, de maneira que aí o mercado de trabalho voltaria ao seu equilíbrio, né, e acabaria o desemprego. Bom, e qual foi a resposta do Keynes, né, à crise de 29? Né? O Keynes ele vai retomar o debate do século XIX entre o Ricardo e o Malthus, né? E ele vai tomar partido no debate, né, em favor do Malthus. Porém, né, agora, no caso do Keynes, ele vai fazer aquilo que o Malthus não conseguiu, não logrou, né? Que é desenvolver uma argumentação consistente para explicar a possibilidade de ocorrer uma escassez de demanda efetiva, né? Ou seja, de a economia capitalista não alcançar um equilíbrio, né, em que você não está absorvendo toda a produção, né? Ou seja, que a demanda não absorve toda a produção que foi ofertada. Então, no livro dele, né, que é a obra máxima do Keynes, a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, né, que foi publicada em 1936, né, o Keynes ele vai desenvolver então uma poderosa crítica ao que ele chamou de teoria clássica. O que o Keynes chama de teoria clássica? Né? Isso é importante também, entender o que o Keynes está designando aí por teoria clássica. Na verdade, o Keynes inclui como teoria clássica praticamente todos os economistas que vieram antes dele. Né? Então, nessa dominação, ele inclui toda a linhagem que vem desde os economistas clássicos, né? Que a gente chama de clássicos de fato na história do pensamento econômico, que são Adam Smith, David Ricardo e também o Jean-Baptiste Say. Mas ele também inclui aí os teóricos da Revolução Marginalista, né, como o Walras, né, que é o criador da teoria do equilíbrio geral, e também ainda os teóricos neoclássicos, né, como o Alfred Marshall e o Pigou, né, que foi professor do Keynes em Cambridge. Ou seja, na verdade o Keynes ele chama tudo que veio antes dele de clássicos, né, sejam os clássicos, de fato, sejam os teóricos marginalistas, sejam os neoclássicos, né, os teóricos da escola neoclássica. Né. Então, é até interessante isso, porque quando a gente fala de macroeconomia, quando a gente se refere a clássicos, né, a gente está ainda até hoje tomando a ideia do Keynes. Né? Ou seja, nos clássicos aí coloca no mesmo balaio de gatos todo mundo que veio antes do Keynes, né? De maneira que às vezes as pessoas se confundem um pouco. Né? Mas enfim, porque o Keynes de fato usou o termo clássico numa acepção muito mais ampla, né? Do que a acepção que a gente usa, por exemplo, em História do Pensamento Econômico, né? No qual o clássico se restringe mais ali aos autores do Adam Smith, né, e os autores do século XIX. Bom, então, a crise de 29 ela vai ser explicada pelo Keynes como um episódio de escassez de demanda efetiva. Né? Ou seja, ele vai desenvolver uma teoria para explicar a possibilidade de haver desequilíbrios entre a demanda e a oferta nas economias capitalistas. Né? E ele vai conseguir explicar isso, né, não partindo do plano microeconômico, mas a partir das decisões de produção, investimento e consumo agregadas. Né? Vamos ver como é que isso vai se dar então. Então, para o Keynes, as economias capitalistas elas não tendem naturalmente ao equilíbrio. Ao contrário, elas têm elementos intrínsecos que podem gerar instabilidade. Né? E essa instabilidade advém, né, para o Keynes de que as decisões tomadas pelos agentes econômicos no mercado, em particular pelos empresários, né, que têm que tomar a decisão de investir, essas decisões são tomadas dentro de um ambiente de incerteza, né, com relação ao cenário futuro. Né? De maneira que, por isso, né, o investimento acaba sendo a principal variável aí que vai explicar os ciclos econômicos. Porque o investimento ele é a variável mais volátil, né, na medida em que ele depende do grau de confiança que os empresários têm no estado futuro da economia. Né? Hoje, o empresário está fazendo investimento hoje, né, mas aquele investimento que ele faz hoje só vai se concretizar em aumento da produção no futuro. E no futuro há uma incerteza com relação a se vai ou não existir, por exemplo, a demanda, né, para absorver aquele aumento de produção que o empresário está realizando, né, aumentando a capacidade produtiva via investimento, né, na sua empresa. Bom, diante da incerteza com relação ao futuro, os empresários então eles podem deixar de investir quando você tem uma situação de muita incerteza com relação a se o empresário vai conseguir vender as mercadorias que ele vai colocar no mercado. Né? E quando o empresário deixa de investir, ele vai demitir trabalhadores, né? Vai com isso reduzir a produção. Por sua vez, os trabalhadores que ficam sem renda vão deixar de consumir, né? Agravando ainda mais a situação das vendas das empresas. Né? Ou seja, a empresa deixa de investir, deixando de investir,
deixa de contratar trabalhadores e os trabalhadores, uma vez que estão desempregados, sem renda, vão também deixar de absorver a produção das empresas, criando aí um círculo vicioso, né? Por outro lado, o sistema financeiro, né, ou seja, os bancos, por exemplo, né, que fornecem crédito para o investimento, né, para o aumento da produção e também crédito para o consumo dos trabalhadores, né, o sistema financeiro ele age de uma maneira procíclica, ou seja, o sistema financeiro ele age de forma a reforçar a crise econômica, né, contraindo o crédito, né, porque os trabalhadores, por exemplo, desempregados, acabam aumentando a taxa de inadimplência. Mesma coisa com relação às empresas, como os negócios estão mal, as empresas estão tendo queda das suas receitas e, consequentemente, acabam também aumentando a inadimplência no crédito para as pessoas jurídicas, né? E os bancos, então, tendem a retrair o crédito e, com isso, reforçam ainda mais, né, a retração da atividade econômica, né? Então, o que acontece? Uma vez que a economia de mercado, deixada por si mesma, né, acaba, na verdade, tendo mecanismos que reforçam a queda, né, da produção e do emprego, né, gera um círculo vicioso que acaba piorando a crise, a única forma de superar a crise, portanto, seria com uma injeção de demanda por um ente externo ao mercado, que vai ser o Estado, né? Então, o Estado, por meio dos seus gastos, né, do gasto público, é que geraria essa demanda, né, que seria necessária para absorver a produção excedente, né? O Estado, então, ele geraria demanda diretamente a partir dos seus gastos, né, para reativar a economia, né? O Keynes até chega a dar um exemplo de você pagar, por exemplo, trabalhadores para abrirem buracos, né, cavarem buracos e depois pagar os mesmos trabalhadores para tapar esses buracos no dia seguinte, né? Notem que esse exemplo é interessante porque ele ilustra o fato de que o que importa é você contratar as pessoas e o Estado gastar. Não importa se aquele gasto vai ser utilizado em alguma coisa que seja produtiva, né? Porque abrir buraco para tapar no dia seguinte, né? O resultado líquido disso, do ponto de vista de geração de bens econômicos, é zero, né? Porém, o fato de você estar contratando esses trabalhadores para abrir buraco e depois cobrir, você vai estar pagando salários para eles. E pagando salários para esses trabalhadores, eles vão fazer o quê? Gastar os salários em bens de consumo das empresas, né? Consequentemente, as empresas vendendo mais produtos, né, desovando seus estoques, vão ter incentivo a aumentar a produção e, eventualmente, até mesmo a começar a ampliar a produção fazendo investimentos, né? E com isso você conseguiria reativar a economia, né? Só para fazer uma ponte rapidamente, né, um outro exemplo interessante também historicamente é, por exemplo, a destruição dos estoques de café, né, pela economia brasileira lá durante a crise de 1929, né? O Celso Furtado, que a gente vai ver no curso de História Econômica do Brasil, né, que é o mais conhecido historiador econômico brasileiro, né, que escreveu o clássico Formação Econômica do Brasil, defende inclusive essa tese, né, de que a economia brasileira, antes mesmo da publicação da teoria geral do Keynes, na teoria keynesiana, aqui no Brasil, o governo acabou utilizando uma política keynesiana, né, porque o governo ia lá, comprava os estoques do café que tinha sido colhido, né, ou seja, você pagou os salários de trabalhadores para colher o café e depois pegou aquele café e jogou no mar. É muito parecido com a ideia que o Keynes, né, vai colocar na teoria geral de você pagar trabalhadores para abrir buraco e depois cobrir. No nosso caso, a gente pagou trabalhadores para colher o café e depois jogou o café no mar, né, ou queimou os estoques de café. Enfim, é isso. O Celso Furtado defende que aqui no Brasil também se utilizou uma política keynesiana que acabou sendo um componente importante, né, na recuperação da economia brasileira durante a crise de 29. Inclusive abrindo espaço para industrialização, né? Mas isso a gente vai ver com mais detalhes no curso de Economia Brasileira, né? Bom, o Keynes, então, ele vai criticar severamente a proposta de redução dos salários de Pigou, né, do professor Pigou, que era o professor dele em Cambridge, né? Lembra aquela ideia do Pigou de que bastava reduzir os salários e com isso, então, as empresas vão contratar mais trabalhadores, né? Bom, isso pensando no mercado de trabalho, né, que é só um mercado específico, né? Só que quando você pensa na economia como um todo, o que acontece? Se você reduz os salários dos trabalhadores, né, você já está com um problema de escassez de demanda, os trabalhadores já não estão comprando. Se você reduzir os salários deles, a demanda vai diminuir mais ainda. Então, o Keynes vai dizer que deveria ser o contrário, você deveria dar renda para os trabalhadores, né, contratar mais trabalhadores, né, por exemplo, com o Estado contratando mais trabalhadores, né, para que isso gerasse mais demanda na economia. Reduzir os salários teria o efeito de reforçar ainda mais a crise.
Bom, para a construção da explicação do problema da demanda efetiva, né, o Keynes ele faz então o quê? Ele tem que sair do plano micro. Né? Notem que a solução do professor Pigou, que era uma solução que o Keynes achava, né, esdrúxula e falha, era uma solução que estava baseada meramente num mercado só, que é o mercado de trabalho, né? Sem considerar a economia como um todo. Então era uma solução típica de alguém que está enxergando o mundo sob a ótica da teoria do equilíbrio parcial do Marshall, né? Que você vê lá o mercado de trabalho como um mercado como outro qualquer, de oferta e demanda, né? E para resolver o problema então daquele mercado, né, basta reduzir os salários, que isso levaria de volta ao equilíbrio. Porém, o Keynes está fugindo desse mundo, né, microeconômico, né, de estudos de mercados individuais. Né? Ele vai romper com essa ideia de que o pensamento econômico ele tem que ir do micro para o macro, ou seja, do micro para o macro, ou seja, das partes para o todo. Né? Ele vai fazer o caminho inverso, ele vai estudar o sistema econômico como um todo. Né? E daí, então, ele vai partir para estudar os conceitos agregados, como o consumo, o investimento, a poupança nacional, o emprego, né, agregado, que vão ser a base tanto da teoria macroeconômica como também dos sistemas de contas nacionais. Ou seja, o livro do Keynes ele abre espaço, né, para os conceitos agregados que são até hoje utilizados nos sistemas de contas nacionais. Né? Então, o Keynes ele deu a base teórica para mensuração dos conceitos agregados, né, que alguns anos depois vão se consolidar na primeira versão do sistema de contas nacionais da ONU, né, que vai se dar em 1953. Né? Todo esse sistema foi construído, então, tendo por base as ideias que o Keynes desenvolve na teoria geral, né, dos conceitos agregados. Bom, então vamos agora para os debates na macroeconomia do século XX. Né? Então, depois da teoria keynesiana, né, vai ter uma série de desdobramentos, né, teóricos. Né? A macroeconomia ela não vai ser uma teoria estática. Né? Ao longo do século XX, você vai tendo várias transformações na economia mundial, né? De maneira que essas transformações vão também, né, ensejando transformações na própria teoria econômica. Então, vou mostrar isso agora para vocês um pouquinho. Né? Bom, as ideias do Keynes elas vão exercer um domínio tanto na academia como também na política econômica dos países até a década de 70. A teoria do Keynes ela vai embasar economicamente aquilo que a gente conhece por estado de bem-estar social ou welfare state nas economias capitalistas desenvolvidas. Né? Ou seja, o Keynes ele vai, no fundo, gerar aí uma terceira via. Então, notem que isso é muito importante. Né? A teoria do Keynes ela vai ser muito difundida, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, na qual você tem ali o mundo dividido entre as duas grandes superpotências. Né? Estados Unidos, de um lado, representando o mundo capitalista, né? E a União Soviética, né? Que tinha ali, depois da Segunda Guerra, né? Ocupado diversos outros países, inclusive a própria Alemanha, né? Dividindo ali a Alemanha em duas, né? Na Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, de maneira que você tinha então o confronto entre esses dois modelos, né? De sociedade, dois modelos econômicos antagônicos, né? O socialismo soviético e o capitalismo, né? E o Keynes, as ideias dele acabam gerando o quê? Acabam gerando uma terceira via, né? Acabam gerando aquilo que a gente vai conhecer depois por social-democracia. Ou seja, você ter uma economia capitalista, porém uma economia capitalista na qual o Estado intervém ativamente para trazer mais bem-estar social, para buscar, por exemplo, o pleno emprego, né? Evitar desemprego de mão de obra, e com isso você acabava contendo muita insatisfação dos trabalhadores, né? Que poderiam se rebelar e gerar uma revolução socialista, por exemplo. Então tinha de fato essa preocupação também na obra do Keynes, né, digamos assim, de salvar o capitalismo dos liberais, né, ou salvar o capitalismo dos capitalistas, especialmente aqueles capitalistas que defendiam uma economia liberal, né, um liberalismo muito ferrenho, né, porque para o Keynes era fundamental que o Estado tivesse intervindo para manter o pleno emprego dos economistas capitalistas e, inclusive, né, também que o Estado tivesse atuando de uma maneira ativa, até mesmo para promover o crescimento econômico. Né? Então, a teoria do Keynes ela vai nessa direção, né, de encontrar, digamos assim, um meio termo, né, entre uma economia centralmente planificada da economia soviética, em que o Estado fazia tudo, né, decidia tudo, e uma economia capitalista liberal. Né? O Keynes, então, ele tem aí ele dá o fundamento teórico para essa terceira via, né? Assim, é interessante que, está marcado aí, né? O Keynes ele tem
na teoria geral, o último capítulo, que é o capítulo 26, ele se intitula Sobre a filosofia social a que poderia levar a teoria geral. Né? Recomendo, se vocês tiverem um tempo, né, ler esse capítulo, que é um capítulo muito interessante, no qual o Keynes não está mais falando de economia, ele está falando de filosofia social, ou seja, ele está vendo as implicações teóricas do livro dele e já começa ali a desenvolver que tipo de filosofia social que a teoria que ele está desenvolvendo poderia levar. E basicamente ele está discutindo essas questões aí, né, de ser uma das ideias dele, né, darem suporte para uma terceira via, que não é nem o socialismo e nem um capitalismo liberal. Bom, então as ideias do Keynes vão dar origem ao quê? É o que a gente chama de capitalismo administrado, né? A teoria keynesiana vai influenciar a intervenção do Estado na economia por meio da política macroeconômica, as políticas fiscal e monetária, né? E também a política cambial, ou seja, um Estado muito mais ativo, né? Na administração mesmo, né? Da economia de mercado. Então ele abre espaço para a ideia de que o Estado pode incentivar ou até mesmo conduzir o processo de crescimento e o desenvolvimento econômico, bem como manter a economia no pleno emprego. Né? Essas ideias dele vão, inclusive, né, influenciar as ideias desenvolvimentistas aqui na América Latina, por exemplo. Na teoria cepalina, na teoria da CEPAL, que a gente também vai ver no curso, né? Mas ela está mais aí no concurso do CACD, né? No curso de Teoria do Comércio Internacional, né? Como uma crítica à teoria liberal do comércio internacional e a ideia liberal da especialização, né? Das economias, né? Mas, enfim, as ideias keynesianas vão também influenciar aí fortemente a CEPAL, né? E as teorias desenvolvimentistas, né? Que visavam a superação do subdesenvolvimento nos países da América Latina, por exemplo. Bom, e o Keynes também teve ainda uma participação muito ativa nos debates, né, da criação da arquitetura do sistema financeiro internacional, que foi construído no Acordo de Bretton Woods, né, logo ali no final da Segunda Guerra Mundial. E aqui, o Acordo de Bretton Woods, né, a gente também vai ter uma aula específica para isso, tá, ao longo do curso, que eu vou colocar ali no curso de macroeconomia. Né. Embora tenha saído, né, essa parte do programa de economia, ele continua ainda na parte de PI, né. Mas é uma aula que eu acho importante também dar sobre o aspecto ou a visão econômica, né? Então eu também vou colocar essa aula e encaixar ela no curso de macroeconomia. Mas é isso, o Keynes ele também foi uma figura fundamental ali nos debates do Acordo de Bretton Woods e na constituição de toda a arquitetura do sistema monetário internacional, né? Que a gente chama de sistema de Bretton Woods. O Keynes ele era o representante da Inglaterra, né? Quando estava ali sendo discutido o Acordo de Bretton Woods, e ele tinha um plano bem diferente daquele plano que acabou sendo digamos assim, o vencedor, que era o plano White, né, do representante dos Estados Unidos. Mas isso a gente vai ver numa outra aula. Bom, então, isso aí foi um panorama geral de como é que o Keynes influenciou, né, de várias maneiras aí, a teoria econômica ao longo do século XX. Agora vamos para os desenvolvimentos teóricos que a gente tem da própria macroeconomia e que também vão ser tópicos aí do curso de macroeconomia para o CACD, né? O primeiro é o modelo ISLM. Né? O modelo ISLM ele foi criado em 1937, né? Pelo John Hicks, né? Que está aí a fotinha dele, que foi Prêmio Nobel de Economia de 1972. Né? E o Hicks ele publicou um artigo intitulado Mr. Keynes and the Classics, né? Ou seja, o Sr. Keynes e os clássicos. Né? E nesse artigo é que ele cria aquilo que a gente conhece como o modelo ISLM. Né? O que o Hicks faz nesse artigo? Ele apresenta uma interpretação dele das ideias do Keynes, né? Uma interpretação que é apresentada como um modelo, né? Formalizado matematicamente, né? No qual ele tenta comparar o Keynes aos economistas que o Keynes está criticando, ou seja, o que o Keynes chama de clássicos. Né? E aí o Hicks ele, acaba então fazendo isso no modelo matemático, que é o modelo que a gente conhece até hoje por modelo SLM, que vai ser tópico de uma aula específica aqui desse curso, que está no programa do CACD. Né? Bom, esse modelo ISLM, né, é interessante, uma coisa interessante dele é que, assim, curiosamente, embora ele seja um modelo que esteja tentando, né, interpretar a teoria geral do Keynes, né, ele é um modelo que ele é construído como um modelo de equilíbrio geral. Né? A gente vai ver isso na aula do modelo SLM, mas as curvas IS e LM, né, representam equilíbrios. Né? No caso, a curva LM representa o equilíbrio do mercado monetário, e a curva IS representa o equilíbrio do mercado de bens, ou o equilíbrio entre poupança e investimento, que a gente vai ver aí numa das aulas do curso.
Então, notem, né? O modelo ISLM, na verdade, ele é um modelo de equilíbrio geral, nos moldes do Walras, né, da teoria do equilíbrio geral walrasiana. Então, por conta disso, né, ou seja, por conta de, na verdade, o modelo do Hicks, ou o modelo SLM, ele está fazendo uma interpretação do Keynes, mas a partir do arcabouço conceitual, né, da teoria do equilíbrio geral, né, que é neoclássica, o modelo do Hicks ele também é conhecido como síntese neoclássica. Né? Eu também não coloquei aqui no slide, mas o modelo do ISLM ele também é conhecido como modelo Hicks-Hansen. Né? Hansen é um outro teórico que difundiu muito o modelo do ISLM nos Estados Unidos. Né? Então, especialmente por conta dos Estados Unidos, né, o modelo ISLM também é conhecido como modelo Hicks-Hansen. Né? Inclusive porque no artigo original do Hicks, de 37, o modelo não era ISLM, era ISLL, né? E o Hansen é que colocou o LM ali na curva e aí acabou ficando também, né, por conta disso, o modelo Hicks-Hansen. Bom, o que acontece? Que houve um certo debate também em torno do modelo ISLM sobre se de fato a interpretação que o Hicks estava dando para a teoria geral era ou não uma interpretação fiel à obra do Keynes, né? A Joan Robinson, por exemplo, que é uma economista muito famosa, né, defensora das ideias do Keynes, né, também colega do Keynes em Cambridge, ela chamou o modelo do Hicks de keynesianismo bastardo, né, porque, na verdade, né, segundo a Joan Robinson, a teoria keynesiana ela teria sido totalmente distorcida, né, para caber em um modelo de equilíbrio geral e, consequentemente, né, o modelo ISLM ele acaba perdendo a essência da crítica do Keynes, né, que estaria na ideia de incerteza. Né. Bom, enfim, consequentemente, o que acontece é que tem toda uma linhagem, né, crítica ao modelo ISLM, né, que acabou gerando aí o que a gente chama de teoria pós-keynesiana. Então, existe uma escola de pensamento econômico, né, do pensamento macroeconômico, que se chama escola pós-keynesiana, que são aqueles teóricos que defendem o Keynes da teoria geral, né, e que não gostam do Keynes do modelo ISLM. Como essa vertente não cai no concurso do CACD, eu não vou explorar ela no curso. Tá? A gente vai, os pós-keynesianos eles são aí uma escola à parte, né, que existe nas escolas de economia, disciplinas para estudar os pós-keynesianos, mas de uma forma pragmática não vou tratar dos pós-keynesianos nesse curso. Bom, então, o que acontece? Apesar dessas críticas, né, o modelo SLM ele acabou se tornando o instrumental mais famoso e mais utilizado da macroeconomia, né, durante várias décadas, né, por conta da simplicidade do modelo, né, porque a partir do modelo SLM fica muito fácil de você primeiro, né, ver o que seria o caso, o que seria a teoria clássica, os pressupostos que levariam à teoria clássica, né, e quais pressupostos que levariam à teoria keynesiana, né, e além disso fica então muito fácil de perceber os efeitos das políticas monetária e fiscal, né, como alguns casos que o Keynes trata na teoria geral, por exemplo, como o caso da armadilha da liquidez, em que em que a política monetária não teria nenhuma eficácia, né, em incentivar a economia, por exemplo. Então, o modelo ISLM ele permite, né, você, de uma forma bastante simplificada, né, um modelo relativamente simples, é possível você ver a política, as opções de política econômica, né, como é que elas atuam para estimular a economia a sair de uma crise. Né. E também por conta da operacionalidade desse modelo em termos estatísticos, porque ao longo das décadas de 50 e 60 especialmente, na economia ela como vários países estavam, né, adotando as ideias keynesianas e tentando encontrar uma fundamentação teórica para a intervenção dos governos, né, na economia, né, com as políticas fiscal e monetária, era necessário você ter modelos estatísticos para estimar as relações causais entre as variáveis que o Keynes trata na teoria geral. E o modelo, assim, a teoria geral do Keynes em si ela é muito mais complexa e seria difícil você conseguir a partir dali, né, construir modelos matemáticos e estatísticos para estimar as relações entre as variáveis. Né? Já o modelo ISLM ele é muito mais fácil de operacionalizar. Né? Então isso tudo acabou consagrando o modelo ISLM como o modelo keynesiano por excelência. Né? Então o que a gente acabou conhecendo como debate macroeconômico no século XX não é o Keynes da teoria geral, mas a interpretação que o Hicks deu para a teoria keynesiana a partir do modelo ISLM. E é por isso que o modelo ISLM acaba, então, caindo no concurso, né, do CACD. Bom, o modelo ISLM ele ainda teve uma outra versão, né, uma extensão, na verdade, que foi
desenvolvida por Robert Mundell, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1999, e pelo Marcus Fleming. Né? Tá aí a foto do Robert Mundell, está vivo ainda, né? Nasceu em 1931. Trata-se de, então, de uma extensão do modelo SLM na qual se acrescenta as relações externas. O modelo SLM ele é criado, ele é todo construído para uma economia fechada. Já o modelo SLM-BP acrescenta aí a curva BP, né, que seria uma terceira curva, que é o equilíbrio do balanço de pagamentos. Né? Então a curva IS representaria o equilíbrio do mercado de bens, né? A curva LM o equilíbrio do mercado monetário e a curva BP o equilíbrio do balanço de pagamentos, né? Que inclui tanto a balança comercial como também a conta capital, que são os fluxos de capitais, a conta capital e financeira. E aí então você introduz uma nova variável no modelo, né? Você introduz uma terceira equação e também uma terceira variável que é a taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio nominal entre as moedas de diferentes países que estão realizando transações entre si. Né? E também a gente vai ver aí, vai ter uma aula específica para o modelo ISLM-BP aqui nesse curso, que também está no edital, né? E inclusive caiu, né, nas últimas provas aí. O modelo ISLM-BP é um modelo um pouco mais complexo, né? Mas a gente vai ver ele também aí detalhadamente em uma das aulas. Né? E ele permite analisar as políticas monetária, fiscal e cambial, né? Os impactos, né, das políticas fiscal, monetária e cambiais quando você tem então uma economia aberta. E o modelo SLM-BP, né, ele é muito famoso, a gente vai ver também isso com mais detalhe, né, porque ele tem uma implicação muito importante, que é a chamada trindade impossível, que estabelece o quê? Que diante de quando os países estão decidindo o seu regime de política econômica, né, diante de três opções que ele tem, que é o regime de câmbio fixo, liberdade aos fluxos de capital e autonomia da política monetária, né, um país nunca pode ter os três ao mesmo tempo. Né? Daí a ideia de trindade impossível. O país ele tem que escolher dois desses três elementos, né, porque uma vez que ele escolhe dois, o terceiro elemento ele perde. Né? E a gente vai ver isso também com detalhe. Né? O modelo SLM-BP permite a gente ver isso com bastante clareza. Né? Esses limites, né, das opções que os governos dispõem a respeito da política econômica. E Robert Mundell, né, também a título de curiosidade, ele recebeu um prêmio Nobel, né, como eu falei, em 1999, mas ele não recebeu pelo modelo SLM-BP. Ele recebeu pelo trabalho sobre a teoria das áreas monetárias ótimas, né, que é a teoria que acabou influenciando os debates a respeito da unificação monetária europeia. Né. Mas, enfim, a gente vai ter uma aula, né, quando a gente estiver tratando do sistema financeiro internacional, em que eu vou comentar um pouco mais aí sobre essa teoria da área monetária ótima. Tá? Não está explicitamente no programa do concurso, né? Mas eu acho interessante vocês terem, porque eventualmente pode ter alguma mudança no edital e isso pode entrar, né? Ou enfim, pode até eventualmente ser que isso caia de alguma outra forma, talvez na prova de PI, enfim. Mas eu acho interessante, né, uma aulinha, pelo menos uma explicação rápida, né, a respeito do que é a teoria da área monetária ótima. Bom, continuando aí, né, com os debates da macroeconomia do século XX, bom, o modelo do Hicks, né, como vocês viram, o modelo SLM ele já foi escrito em 1937, um ano depois da teoria geral. Né? O modelo SLM-BP ele foi desenvolvido aí no final dos anos 40, começo dos anos 50, e a curva de Phillips, né, ela foi desenvolvida aí também na década de 50 pelo William Phillips, que está aí na foto, né, que era um economista da Nova Zelândia. Né? O que acontece? A curva de Phillips ela não é um modelo alternativo ao ISLM, na verdade ela se acopla a ele. Né? O modelo ISLM, como a gente vai ver, ele na verdade acaba mostrando o quê? Como é que a política econômica influencia a demanda agregada da economia. Né? Mas no modelo ISLM ele pressupõe que o nível de preços da economia está constante, ou seja, não tem inflação. Né? Quando você acopla a curva de Phillips ao modelo ISLM, você consegue ver também o impacto das políticas econômicas, né, fiscal e monetária, e também a cambial. Né, se você tiver com o modelo completo, ISLM-BP, você consegue então ver o impacto das políticas econômicas não apenas sobre a demanda agregada, mas também sobre a inflação. Ou seja, a curva de Phillips ela deriva da própria curva de oferta agregada da economia. Então aí você completa o modelo. Né? O modelo ISLM ele te dá, ele se deriva a partir dele a demanda agregada, né? E a curva de Phillips que representa a curva de oferta agregada, e portanto vai mostrar como é que a demanda agregada se expandindo, por exemplo, levaria ao aumento da inflação ou do nível de preços. Bom, segundo a curva de Phillips, na sua versão original, né, que surge aí no final dos anos 50, começo dos anos 60, né,
haveria então um trade-off permanente entre inflação e desemprego. O trade-off em economia é o quê? É a troca, quando você tem que fazer uma escolha, né? Então, segundo a curva de Phillips tradicional, um governo poderia administrar então a demanda agregada usando a política fiscal e monetária de maneira que ele pudesse optar por ou buscar o pleno emprego da economia, ou seja, o mais baixo desemprego possível, porém aceitando uma taxa de inflação mais alta, ou então esse governo poderia optar por controlar a inflação, deixar a inflação baixa, porém ao custo de ter um desemprego mais elevado. Quando o governo optasse por reduzir a inflação, por exemplo, né, e para isso ele geraria um desemprego mais elevado, a gente chama isso de taxa de sacrifício, né? Ou seja, o quanto de desemprego que você tem que gerar para combater a inflação. Bom, a gente vai ver isso com mais detalhe, né, quando estiver tratando da curva de Phillips, que já vai ser mais para o final do curso, né? Mas é isso. Então, segundo a ideia da curva de Phillips original, né, ela me mostra a relação entre inflação e desemprego, de maneira que uma relação negativa, né, entre inflação e desemprego, de maneira que quanto mais alta a taxa de desemprego, menor a inflação e vice-versa. Bom, a teoria macroeconômica a partir da década de 70, né, pode-se dizer que teve, de certa forma, uma centralidade em torno da curva de Phillips. Né? Teve vários outros debates que também vou mostrar no curso, mas aqui eu estou me concentrando nesse debate mais importante para a gente ter uma visão mais panorâmica, né? Que é o debate a respeito da curva de Phillips. Né? Então, você passou a ter, especialmente a partir da década de 70, foram desenvolvidas várias críticas aí à curva de Phillips. Né? O contexto histórico no qual essas críticas vão se desenvolver está aí nesse slide. Né? Então, primeiro, que a década de 70 ela foi um período de grande instabilidade na economia mundial. Em 1971, o presidente Nixon, né, nos Estados Unidos, rompeu a conversibilidade entre o dólar e o ouro, que era, né, o pilar do sistema de Bretton Woods, né, que os Estados Unidos se comprometiam em trocar dólares por ouro a uma taxa fixa, né, e o Nixon rompeu unilateralmente essa conversibilidade do dólar. Né. A curva de Phillips ela ruiu na década de 70, né, no sentido de que, enquanto a curva de Phillips previa que quanto mais inflação, menor seria o desemprego, na década de 70 você estava vislumbrando o quê? Um desemprego elevado, né, uma inflação elevada, mas também um desemprego elevado. De maneira que isso acabava aí, contrariando, né, a previsão da curva de Phillips. Né? Então vão surgir aí, no final da década de 60 e durante a década de 70, vão surgir duas teorias no interior daquilo que a gente chama de Escola de Chicago, né, que é a Escola de Economia da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que vão questionar a teoria keynesiana e também o intervencionismo estatal, né, e dessa forma fundamentando aquilo que vai ficar conhecido como neoliberalismo, né, que são essas duas escolas aí, os monetaristas, né, e os novos clássicos. Então, essas duas escolas elas vão dar os fundamentos, né, teóricos daquilo que a gente vai conhecer como neoliberalismo, né, que vai começar aí nos anos 80, no final da década de 70, né, e começo dos anos 80, com Ronald Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher no Reino Unido, né, ou seja, as chamadas políticas neoliberais, que vão fazer uma revisão completa de todas aquelas ideias que predominaram, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial até a década de 70, de que a intervenção do Estado na economia, usando a política econômica, né, monetária ou fiscal para manter o pleno emprego, que essas intervenções do Estado eram boas, né, e eram positivas para a economia. A partir daí, vai ser tudo ao contrário, vai começar a ter várias críticas ao keynesianismo e a esse tal capitalismo administrado, né, que eu tratei agora há pouco, né, de maneira que o neoliberalismo vai começar então a defender que o Estado pare de intervir na economia e que as economias cresceriam mais se o Estado começasse a retirar, né, o excessivo intervencionismo na atividade econômica. Né? E a gente vai ver isso também ao longo do curso. Quando chegar nessas teorias, eu também vou fazer uma aula sobre as doutrinas neoliberais, né, consenso de Washington e assim por diante, ou seja, qual é o contexto no qual essas ideias monetaristas dos novos clássicos começam a ter a substituir, né, ou digamos assim, ocupar o espaço que antes era ocupado pela teoria keynesiana, né, tanto na academia como também na própria formulação da política econômica dos países. Bom, então, com relação ao monetarismo, né, que é uma das escolas críticas aí, um nome mais importante, né, de longe, é o Milton Friedman, né, que está aí a foto dele, que era um liberal, né, bastante conhecido, e o Friedman ele vai fazer uma crítica
a curva de Phillips, acrescentando à curva de Phillips um mecanismo de formação de expectativas de inflação, que são as expectativas adaptativas, né? Então, a curva de Phillips original, não tinha, né, a ideia de que os agentes econômicos eles tomam decisões com base nas expectativas futuras de inflação, né? O Friedman vai trazer este elemento para a teoria. E além das expectativas, ele também vai trazer um outro elemento muito importante para a crítica à curva de Phillips tradicional, que é o conceito de taxa natural de desemprego, né? A gente vai ver isso com mais detalhe na aula própria, né? Mas a taxa natural de desemprego para o Friedman seria o quê? Seria aquela taxa de desemprego que não acelera a inflação, ou que mantém a inflação constante, né? Segundo Friedman, o governo só poderia manter a taxa de desemprego abaixo dessa taxa, que seria a taxa natural, caso ele provocasse uma inflação cada vez maior. Ou seja, caso o governo tivesse disposto a provocar uma aceleração da inflação, na qual a inflação seria maior a cada ano. Então, enquanto a curva de Phillips tradicional previa que o governo, para ele deixar a economia, por exemplo, no pleno emprego, com uma taxa baixa de desemprego, que bastaria o governo aceitar uma taxa de inflação mais alta, né, mas que seria a mesma taxa de inflação, o Friedman está dizendo que essa escolha, na verdade, não existe. Que se o governo quiser manter a taxa de desemprego baixa, ou abaixo da taxa natural do desemprego, ele teria não apenas que aceitar um nível de inflação mais alto, mas aceitar que a inflação estivesse crescendo cada vez mais, se acelerando, né? Então, para o Friedman, né, ele vai desenvolver uma noção que é bastante ainda utilizada, né, hoje, que aquele trade-off entre inflação e desemprego ele existiria apenas no curto prazo. No longo prazo, a economia tende a ficar na taxa natural de desemprego, né? A não ser que os governos aceitem uma inflação cada vez mais elevada, né? Ainda dentro do monetarismo, né, o Friedman tem algumas outras ideias importantes também, que ele fez, por exemplo, críticas à eficácia da política fiscal para combater as recessões, né? O Keynes ele destaca na teoria geral que quando a economia está em recessão, o governo tem que usar a política econômica para tirar a economia da crise, certo? Só que o Keynes ele destaca a política fiscal, né? E o Keynes, em vários episódios ali, ele mostra que durante uma crise, a política monetária ela tem pouca eficácia em expandir a demanda agregada, ou seja, o Banco Central aumentar a oferta de moeda, ou o Banco Central reduzir a taxa de juros, tem efeitos limitados, né, em tirar a economia da crise. O Keynes vai então destacar como mais importante a política fiscal, ou seja, o gasto do governo vai ser mais importante do que a taxa de juros ou a oferta de moeda para tirar a economia da crise. O Friedman, inclusive, vai, né, o movimento que ele gera se chama monetarismo, né, por isso, porque ele vai defender que a política monetária é mais eficaz do que a política fiscal para expandir a demanda agregada e tirar a economia da crise. Inclusive, muitas pessoas que interpretam, né, o comportamento do Banco Central dos Estados Unidos, por exemplo, na crise financeira de 2008, né, na qual o Banco Central, o Fed, né, expandiu enormemente a oferta monetária, né, quadruplicou a quantidade de moeda ofertada, que isso teve uma inspiração nas ideias do Friedman. Tá? E, além disso, o Friedman também ficou muito conhecido pela sua crítica à teoria do consumo keynesiana, né? E ele desenvolveu com isso a própria teoria dele, né, do consumo, que vai se chamar de teoria da renda permanente, né? Então, essa teoria da renda permanente do Friedman, ela vai contrariar frontalmente a teoria do consumo keynesiana e também o conceito de multiplicador keynesiano, né, que depende da propensão a consumir. E é um dos elementos na crítica que o Friedman vai fazer ao fato de a política fiscal ter pouca eficácia em estimular a demanda agregada, né? Porque para o Friedman, né, dada essa teoria dele da renda permanente, o multiplicador keynesiano seria muito menor do que aquilo que o Keynes e os keynesianos pressupõem, né? E a gente vai ver isso também com mais detalhe quando estiver estudando aí essas teorias do Friedman, né? A teoria da renda permanente. Bom, pessoal, e finalmente, né, fechando aí, né, os debates da macroeconomia no século XX. Na verdade, fechando não, por enquanto eu estou colocando as grandes escolas, né, mas também vou colocar uma aula especial aí no fim do curso para mostrar que houve um debate muito grande da teoria macroeconômica depois da crise de 2008. Né? Mas, enfim, até a crise de 2008, a teoria que predominava, né, era a teoria, né, ali dos monetaristas e também os novos clássicos que está aqui no último slide. Né? O economista que é considerado aí o fundador, né, da escola novo clássica, né, dos novos clássicos na economia, é o Robert Lucas. Né? Então, por que novos clássicos? Né? Porque, notem, o Keynes ele escreve a teoria geral, né, e como eu falei para vocês no começo dessa aula,
colocando no mesmo balaio de gatos tanto os economistas clássicos lá, o Smith e o Ricardo, como também a escola neoclássica. O Keynes chama todo mundo de clássicos, né? A partir daí, depois da teoria keynesiana, né, até a década de 70 e comecinho dos anos 80, né, você tem um predomínio da teoria keynesiana. E com as ideias do Friedman e também as ideias do Robert Lucas, né, que está aqui na foto, você passa a ter uma volta à defesa da teoria liberal, né, dos clássicos, né, e portanto aí se dá o nome de novos clássicos para essa vertente da teoria macroeconômica, né, em oposição à teoria keynesiana. Então você estaria tendo um retorno àqueles teóricos que o Keynes chama de clássicos. Então o Robert Lucas, que foi prêmio Nobel de 1995, ele desenvolveu os resultados da aplicação da teoria das expectativas racionais nos modelos econômicos, né? Ele não criou a teoria das expectativas racionais. Quem criou foi um outro teórico chamado John Moody, né? Mas o Robert Lucas, né, viu essa teoria das expectativas racionais, achou ela muito interessante e começou a aplicar essa teoria das expectativas racionais nos modelos econômicos, né? A partir daí ele criou a famosa crítica de Lucas, né? A crítica de Lucas é uma crítica que foi direcionada aos modelos ESLM, né, e a curva de Phillips, que são os modelos keynesianos, né? E essa crítica defendia que quando os agentes têm expectativas racionais, todas aquelas relações que a teoria keynesiana supõe que sejam estáveis, né, por exemplo, a relação entre inflação e desemprego, né, na curva de Phillips, essas relações, na verdade, não são estáveis, né, uma vez que os agentes econômicos, formando expectativas racionais, eles começam a reagir às políticas econômicas do governo, né, se antecipar a essas políticas, né? E, consequentemente, você acaba tendo como resultado que nem sempre o resultado que o governo espera, né? Supondo que os agentes eles não respondem, né? Ou não mudam o seu comportamento com base na política econômica, né? O resultado que o governo espera acaba sendo totalmente diferente do resultado concretizado, né? Então, essa crítica do Lucas ela ficou muito famosa, né? E a ideia talvez mais importante da macroeconomia do final do século XX, né? E que predominou pelo menos aí até a crise de 2008. E, enfim, para os novos clássicos, portanto, né, eles têm uma visão ainda mais radical do que aquela do Friedman, né? Porque o Friedman ainda dizia que, olha, a teoria keynesiana ela vale para o curto prazo, mas ela não vale para o longo prazo, né? Mas para os novos clássicos eles vão ter uma visão ainda mais radical. É de fato uma volta, de certa forma, ao mundo clássico pré-keynesiano, né? Porque para eles não haveria, né, nem mesmo no curto prazo, não haveria um trade-off entre inflação e desemprego, por exemplo, né? De maneira, então, que para os novos clássicos, a política econômica não tem impactos reais sobre a economia. A política econômica ela é ineficaz para estimular a atividade econômica, né? Bom, pessoal, é isso. Então, a ideia dessa aula aqui era isso, dar um panorama geral, né, do que vai ser o curso de macroeconomia, né? E um contexto histórico, né, das teorias que a gente vai ver ao longo do curso, tá? Então, ao longo das aulas, de cada uma das partes, né, das 24 horas que a gente vai ver de macroeconomia, eu vou sempre estar fazendo referência a essa aula aqui de contextualização, tá? Porque, como eu disse para vocês, eu acho muito importante para vocês entenderem, né, as teorias, conseguir situar elas no contexto histórico e perceber que cada uma das aulas que a gente vai estar fazendo, né, é um tijolinho para chegar nessas teorias mais gerais, que são as teorias que de fato importam. Então, nessa aula aqui, vocês tiveram esse panorama geral e são essas teorias que vocês têm que ter em mente, que vocês vão precisar compreender, tá? E cada uma das aulas vai ser aí um tijolinho para a gente construir, né, e entender essas teorias que a gente viu aqui nessa aula de hoje. É isso. Então, um abraço e até a próxima aula.